sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E vamos lá, dando continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, editada pela Federação Espírita Brasileira, sempre falando que este livro traz mensagens para o melhor entendimento de O Livro dos Médiuns, contextualizando, pegando as pequenas pérolas desse grande colar que é esta obra da codificação, que tanto tem ajudado ao longo do tempo a todos nós médiuns, trabalhadores espíritas, a termos uma orientação cristã para a nossa mediunidade, não é? Para essa ferramenta que nos foi oferecida. E hoje o texto fala sobre faculdades mediúnicas. É uma referência à questão 159 deste mesmo livro, o Livro dos Médiuns. E essa questão, ela vai ser a primeira do capítulo 14, que fala sobre os médiuns. Médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios auditivos, médios falantes, médios videntes, médios sonâmbulos, médios curadores, médios pneumatógrafos. E a questão 59 é uma questão que eu costumo referir muito, porque ela é fantástica, ela é sintética para o nosso entendimento e para a gente fugir de comparações, determinadas situações que às vezes atrapalham muito, e muito mesmo, o nosso exercício mediúnico regular e com Jesus. 159. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, usualmente, esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos mais patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, além disto, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem, geralmente, uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Vale a pena nós pararmos um pouquinho analisando nesse texto de Kardec, porque ele vai, na verdade, desmistificando a figura do médium. E desmistificando como? Sobre aquela situação do médium ser aquele ser especial. Eu agora lembrei do meu filho, quando pequenininho, que ele falava dos superpoderes, né? E ele fala, né? Qualquer pessoa que sinta num grau qualquer. E sentir num grau qualquer, gente, tem gradações e diferenciações na mesma especificação de mediunidade, né? Então, qualquer um que sinta num grau qualquer, e qualquer um é independente de etnia, é independente de religião, é independente de moralidade, de evolução espiritual, independente.
sentiu a influência do espírito, dos espíritos. E esse espírito está com letra maiúscula. Mas nós podemos estar encarnados ou desencarnados. Então, aquele que é facilmente influenciável, até pelos encarnados, é alguém que tem uma sensibilidade, ele é médium. E aí ele vem dizendo que essa faculdade, ela é inerente ao homem. E não é privilégio exclusivo, meus amigos. Então, médium não é privilegiado. Mediunidade não é privilégio exclusivo. E aí ele diz, assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. E aí a gente vem naquela velha questão que eu falo, não estou repetindo para os irmãos, não, eu repito para mim. A percepção nossa está atrelada à atenção. A nossa questão é que muitas vezes somos desatentos com o nosso próprio meio. A gente esquece, às vezes, que colocou uma coisa no lugar e não colocou. Por quê? Porque na hora que eu coloquei o objeto ali, eu estava pensando em outra coisa. E é muito comum esse desvio da nossa atenção. E porque a atenção é desviada, é conturbada, a nossa percepção acaba sendo nesse mesmo tom. Nesse mesmo tom, porque se a gente prestar mais atenção à nossa vida, a gente vai perceber quantos pensamentos, quantos sentimentos que são, abre aspas, intrusos, fecha aspas, no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí ele diz que quase sempre a gente qualifica de médium quem? Ao médium ostensivo. Aquele em que a faculdade mediúnica aparece de uma forma estuante. Então, e tem um efeito patente. No caso do médium de efeitos físicos, tem um efeito patente. No caso até do médium de efeitos intelectuais, ele fala de coisas que ele não sabia, de pensamentos que não foram bem preconcebidos, ideias preconcebidas, muitas vezes distantes do seu próprio conhecimento. Então, a pessoa, é médium mesmo, hein? Não sabia, não conhecia. E é interessante que isso vem muito ligado à questão da profecia, que ele vai falar daqui a pouco, né? Que tem a ver, no nosso entendimento, como adivinhação, previsão do futuro. Ou elaborações narrativas de um passado que estão fora do conhecimento daquele médium. Outras vezes até por uma presença ostensiva através de características físicas, de sinais fisiológicos. Então, assim, é médium mesmo, o espírito estava ali mesmo, porque deu uma prova ostensiva da sua presença. Mas ele coloca, né, essa intensidade, essa característica sensitiva, depende da organização. E essa organização, vamos olhar o perispírito como esse corpo que nós temos, que é responsável pela transmissão das sensações. Mas ele diz que não é da mesma maneira em todas as pessoas. E aí, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nessa página intitulada Faculdades Mediúnicas, estamos no programa 48, analisando essa questão, que ele, numa mensagem psicografada na reunião pública de 1º de julho de 1960, ele diz assim: há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos,
a outro, a profecia, a outro, a faculdade de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas e ainda a outro, a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. E nesse texto, meus amigos, a gente vê uma coisa que às vezes passa correndinho pela gente, que é o mundo normal primitivo, que é o mundo espiritual. A vida verdadeira, que é a vida espiritual. Já que é o espírito que vai dar a caracterização inteligente na comunicação. É o espírito. E ele vem trazendo, assim, determinados tesouros, né? Há diversidade de dons, mas a espiritualidade é a mesma. Como a falar assim, não há mediunidade melhor ou pior, né? Por quê? É o Senhor que a todos administra. Diversidade de operações no bem. Então, um fala, um escreve, um ouve, um desenha, um cura, o outro escuta, o outro vê. Mas é a lei de Deus que tudo opera em todos. Então, a mediunidade, ela está dentro da lei de Deus. A manifestação, aí vem o objetivo. Por que ela é distribuída a cada um? Para o que for útil. Meus amigos, mediunidade sem utilidade não tem sentido. Então, a mediunidade é para o que for útil. Vamos gravar isso na nossa alma. A excelência da mediunidade está na utilidade. Chico Xavier se coloca, a gente vê como esse médium excelente, não foi pelos 400 e poucos livros que ele produziu, mas pela utilidade que esses livros vêm apresentando ao longo do tempo. Quantas almas foram salvas, quantos gestos de bem, de bondade, de beneficência, de benevolência, de perdão, foram estimulados por uma página que se leu, por um livro que a gente tomou contato. Quanta manutenção de uma configuração superior pela leitura de uma página, pela leitura de um livro, pelo acompanhamento. Nós mesmos, aqui temos na Rádio Rio de Janeiro, logo após esse programa, o estudo das obras de André Luiz. Como essas obras têm nos alertado, têm nos estimulado pela vida espiritual, acerca da vida espiritual. E ao longo da rádio, quantos estudos, estudo da obra de Pedro de Camargo, quantos estudos são feitos que têm como objetivo manter um padrão mental elevado. Então, esta é a utilidade da manifestação mediúnica. É para o que é útil. E aí ele fala, né? Para um é dada a palavra da sabedoria, do entendimento, né? A outro, a palavra da ciência. A outro, o serviço da fé. A outro, o dom de curar. Um promove fenômenos. Outro, profecia. Outro, a faculdade de discernir os espíritos. Um fala em línguas estranhas, da chamada xenoglossia ou glossolalia, né? A outro, a interpretação das mesmas línguas. E aí ele vem dizendo, é esse mesmo poder espiritual que realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Aí, Emmanuel continua trazendo para a gente de uma forma belíssima. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam do capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Olha só, gente. E é lindo para a gente observar que a mediunidade ela não é invenção do espiritismo. Isso é muito importante para a gente.
Se a gente pegar a obra Cristianismo e Espiritismo, lá nas suas notas, eles falam da Didaquê. Didaquê era um manual que os primeiros cristãos usavam na orientação das atividades mediúnicas. Didaquê. E é interessante que essa Didaquê, eu já vi na internet e já está à venda esse livro. É um livro de orientação para o exercício mediúnico. Isso é muito bom, gente. Para a gente não achar que mediunidade é invenção de Kardec, é invenção do Espiritismo, ou é uma atividade anticristã. Ninguém vai duvidar da postura cristã do apóstolo Paulo, esse bandeirante do Evangelho, o apóstolo dos gentios, aquela criatura que encontrou Jesus. Então ele está dando uma orientação mediúnica dentro desta epístola. E a gente lendo, eu recomendo, né? Eu estou relendo, reestudando a belíssima obra Paulo e Estevão. Nessa obra, a gente vê como é que a mediunidade ela trabalhava livre e lindamente na igreja cristã, nos primeiros cristãos, naquele primeiro momento. E como ela foi de suprema valia mesmo, até para a manutenção da integridade física de um Pedro, por exemplo, de um João, eles tinham avisos de testemunhos que deveriam passar, mas também avisos de testemunhos que não estavam na hora de passar, porque eram frutos da arbitrariedade humana. Então, é uma beleza essa consagração da mediunidade. Na nossa cultura judaico-cristã, a gente tem essa constatação. E em outras culturas orientais, né, nós temos também eles usam da mediunidade, só que tem uma outra configuração, uma outra visão, mas sempre sendo dada para o que é útil, para o bem, sem que necessariamente as pessoas entendam e apliquem-na para o bem. E continua Emmanuel a falar nessa página intitulada Faculdades Mediúnicas, em que ele está analisando a questão 159 de O Livro dos Médiuns, e que foi recebida em 1º de julho de 1960 pelo médium Francisco Cândido Xavier. Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e de seus continuadores. Então, gente, nessa mensagem, né, de Kardec, no 159, a gente tem essa chave. Então, médium que acha que é melhor que o outro porque é médium, que usa a mediunidade para questões particulares, né? Que usa a mediunidade como estandarte e não para o que é útil, não é essa a visão que Kardec dá. Especial é o bem que é feito através do médium. E a gente sabe que todo bom médium, ele entende isso. Está lá na questão 197 do Livro dos Médiuns. É modesto, devotado, sério e seguro. É a característica do bom médium. E o Evangelho fala que com bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e só deles recebe assistência. Então é esta a função, né? Então ele vai colocando, vou reler de novo. Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Isso é muito importante, meus queridos. Vamos ver qual é a possibilidade que eu disponho. E vamos ter certeza que os bons espíritos vão usar exatamente daquela possibilidade que eu disponho. Não precisa inventar outra. Não precisa ficar pensando, quando eu for, tiver a mediunidade tal, eu vou servir. Não. É dentro daquilo que eu possuo que os espíritos irão me utilizar. E aí ele vem, Emmanuel nos diz, esse orienta
outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. E aqui ele dá 4 possibilidades interessantíssimas. Olha só, gente. Orientar, esclarecer. Orientar é uma questão, esclarecer é ensinar, não é? Através, um fala, o outro escreve. Ora, a oração é um recurso. Quantas vezes vem na nossa cabeça alguém, vou colocar entre aspas, do nada, e esse alguém é um convite para que nós oremos por ele. São os bons espíritos nos intuindo para um movimento de oração, que é potencializado por esses espíritos superiores, né? Aliviar o outro, aliviar materialmente, aliviar moralmente. A gente pode ser um ponto de alívio. E aí Emmanuel encerra nos 2 últimos parágrafos dizendo assim: em mediunidade, portanto, não te deis a preocupação de admirar ou provocar admiração. Aí é a casca de banana, né? O tapete vermelho da vaidade, não é? Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então a gente aprende com os bons espíritos como fazer, né? E a gente poderá servir de instrumentos e observar sempre a possibilidade de sermos intérpretes do bem junto àquele que está necessitando, mas não perdendo a oportunidade também de aprender com os bons espíritos os melhores sentimentos, né? O aproveitamento do tempo, a sabedoria do silêncio, a vibração do acolhimento, a vibração da vivência, da possibilidade de vivermos esta lei do amor, esta lei de justiça, esta lei de caridade, que é a lei da vida. Então, amigos, que nós possamos aproveitar bem a faculdade mediúnica que foi concedida por Deus a cada um de nós. Que nós possamos aproveitar bem a bênção do esclarecimento espírita que vai fazendo dia a dia, hora a hora, de cada um de nós, médios mais conscientes, médios mais instruídos, médios mais valorosos, médios melhores. E que a gente não esqueça nunca que a mediunidade foi dada a cada um de nós não como um troféu que brilha, mas como uma ferramenta que serve. Então, que esse sentimento de utilidade, que esse amor a Jesus, que esse amor à doutrina espírita possa estimular a cada um de nós em particular e a todos nós, como tarefeiros da seara espírita, a sermos aquela voz, aquela mão, né? Aquele sentimento, aquele abraço que alivia, esclarece, consola, ilumina, abençoa, tendo a certeza que nós somos candeias, nós somos ferramentas, e que Jesus, esse amigo, esse mestre incomparável, falou: brilhe a nossa luz. Que a gente possa ser essa candeia e que através da ferramenta da mediunidade, né, possa a luz de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, desse novo tempo de revelação, ser apoio para que a paz possa reinar verdadeiramente entre nós. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.